O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, e-book. Parte 1. Das causas primárias. Questões de 1 a 16. Deus e o infinito. 1. Kardec. O que é Deus? Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. Kardec. Que se deve entender por infinito? Os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. 3. Kardec. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Os espíritos respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Provas da existência de Deus. 4. Kardec. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crermos em Deus, basta olhar para as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Kardec. Que conclusão se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? Os espíritos respondem: que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência daquele princípio: não há efeito sem causa. 6. Kardec. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas. Os espíritos respondem: se assim fosse, por que também em vossos selvagens existiria esse sentimento? 7. Kardec. Poderíamos achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas. Os espíritos respondem: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é indispensável uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. 8. Kardec. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, de outra forma, ao acaso? Os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo revela combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Kardec. Onde é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos respondem: vocês têm um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vejam a obra e procurem o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. 10. Kardec. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não. Para isso lhe falta o sentido. 11. Kardec. Algum dia o homem compreenderá o mistério da divindade? Os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. 12. Kardec. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus,
podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Os espíritos respondem, de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ele as vê pelo pensamento. 13 Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos. Os espíritos respondem, do seu ponto de vista, sim, porque vocês creem abranger tudo. Porém, saibam que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a sua linguagem, limitadas ideias e sensações de vocês, não têm meios de explicar. Com efeito, a razão diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo, portanto, não mais seria Deus. Para estar acima de todas as coisas ele tem que se achar livre de qualquer fraqueza e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa criar. Panteísmo. 14 Kardec. Deus é um ser distinto, ou, como alguns pensam, será o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Os espíritos respondem, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso vocês não podem duvidar e é o que interessa. Acreditem no que digo, não devem ir além. Não se percam no labirinto de onde não conseguiriam sair. Isso não vos tornaria melhores, mas sim, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditariam saber, quando na realidade nada saberiam. Deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se libertarem delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. 15 Kardec. Que devemos pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e em conjunto seriam a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Os espíritos respondem, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. 16 Kardec. Aqueles que confessam esta doutrina acham nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo em parte alguma vazio ou nada, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. No que podemos nos opor a este raciocínio? Os espíritos respondem, a razão. Reflitam seriamente e não será difícil reconhecerem o absurdo. Casa Espírita Ilha de Paquetá. www.seip.net.br